Hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. Eu sei que você aprecia bastante esse meio de transporte. Quando eu posso, dou uma pedalada. Tem muita gente aqui em Floripa que faz isso. É verdade, principalmente cidades planas, né? Inclusive para mobilidade. Nós vamos ao vivo a Joinville, porque esse município é conhecido como a cidade das bicicletas. Isabela, o joinvilense usa a bike como atividade física, como hobby e também como uma alternativa de transporte, né? Você está num lugar que guarda muita história. Guarda muita história, sim, porque por muito tempo esse local que nós estamos, que é um museu dedicado à bicicleta, foi o único em toda a América Latina. Aí, ao longo dos últimos anos, foram surgindo outros museus dedicados a esse instrumento. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, mas aqui é algo realmente muito histórico. Para ter uma noção, estou aqui ao lado de um modelo de bicicleta que é uma réplica lá do ano de 1790, um estilo da França. Olha só, gente, não tinha nem aqui o pedal, né? Então, realmente, algo bem histórico e que reflete o início, né, de toda essa, que seria depois mais à frente um meio de transporte de muitas pessoas em todo o país. No museu aqui dedicado à bicicleta em Joinville há muita história. Eu já vou conversar aqui com o Júlio, que é o responsável pelo espaço, para nós entendermos, Júlio, por que criar um museu dedicado à bicicleta aqui em Joinville, que é conhecida como a cidade da bicicleta, entre outros vários títulos aqui do município do norte do estado. Um bom dia. Oi, bom dia a todos. Justamente por ser a cidade das bicicletas, né, por ter ganhado esse título, se fez jus a você ter, né, um local de memória especificamente para as bicicletas. Desde a década de 40, quando as bicicletas começaram a se tornar popular na cidade, operários, a classe trabalhadora ia para as empresas de bicicleta, era o meio de transporte da época, sendo que na década de 70, no início da década de 70, em termos de proporção, foi o período onde você tinha o maior número de bicicletas em relação à população da cidade. Nós tínhamos em torno de 70 mil bicicletas para uma população de 120 mil habitantes, 126 mil habitantes aproximadamente. Então, era uma proporção muito grande de bicicletas para a época. Desde então, Joinville passou a ser conhecida como a cidade das bicicletas. E é óbvio, né, com todo esse, digamos, esse apelo, foi natural que surgisse um espaço de memória para as bicicletas. Júlio, e chama muita atenção alguns modelos em específico, como esse que a gente vai mostrar agora, porque a roda da frente, ela é muito maior do que a de trás. Por que disso? Fala um pouquinho da história desse formato. Bom, essas são as primeiras bicicletas, né, construídas com o pedal justamente na roda dianteira, que era o que se tinha na época, era a tecnologia da época iniciou com esse tipo de bicicleta. Então, para você conseguir uma maior velocidade, uma maior dinâmica, você ia aumentando o tamanho da roda. Então, foi assim que, digamos, se deu início, né, à história das bicicletas e também foi uma época de muitos acidentes, né, de muitos tombos, porque quanto maior a roda, maior a dificuldade de equilíbrio, então era muito fácil as pessoas caírem das bicicletas. Depois vieram, claro, né, os recursos, você veio a dinâmica das correntes, das engrenagens, que aí mudou todo o perfil das bicicletas até chegar nos modelos que nós temos hoje. Júlio, muito obrigada pela entrevista. A gente vai seguir o nosso passeio por aqui. Eu vou chamar a atenção também porque, além das bicicletas, há um resgate também histórico de imagens aqui da nossa Joinville. É bacana porque é uma viagem no tempo. Fotos históricas dos anos de 1951 e 55, passeios ciclísticos que tomavam o centro da nossa Joinville. Ali são ruas, gente, muito importantes aqui, tanto da história como até hoje ainda, aqui do norte do estado. Eu vou chamar a atenção, ali para o cantinho tem uma foto também de uma pessoa desfilando, no desfile centenário, lá de 1951, com esse modelo de bicicleta mais histórico, né? Com aquela primeira, a parte ali da roda um pouco maior do que a de trás. Também aqui, olha só que bacana. Esse aqui, gente, o espaço que nós estamos agora, e ali mais ao fundo, o centro da cidade de Joinville. É muito bacana. 1965. Modelos antigos de carro, pessoal passando de bicicleta, realmente é algo muito bacana. E quando a gente fala desse resgate histórico, a gente está falando de pessoas que fizeram possível também a criação desse acervo, como duas pessoas que fizeram várias doações aqui para o espaço
que eu estou aqui com eles, são os irmãos Trapp, Dilson e o Dirceu. Falem pra gente, um bom dia. Boa parte, né, dessas bicicletas que estão por aqui são da família de vocês. Sim, foi uma paixão do meu irmão na década de 90, né? Tendo em vista que a primeira bicicleta que a gente teve e adquiriu foi a própria bicicleta do pai, né? Ele era músico e ele carregava o bandolhão, o instrumento dele, e ia nos seus bailes, casamento, né? E isso foi muito interessante. Daí ela estava já toda depenada, né? Porque ela participou de corridas em Joinville, meu pai emprestou, e aí ele retornou sem as peças, né? Daí o meu irmão, eu e ele fizemos uma pesquisa de originalidade para deixar ela mais ou menos, né? Aí veio a segunda, aí veio a terceira, aí veio a quarta, veio a quinta e não paramos mais, né? E um modelo que chama a atenção também é esse que carrega é como se para carregar garrafas mesmo, né? Essa grade de cerveja, né? Essa era uma bicicleta cargueira, que eles diziam, né? Usavam muito antigamente, não tinha outro meio de fazer entrega. Se no mercado fazer as compras, era tudo entregue com essa bicicleta cargueira, era chamada, né? E essa bicicleta, inclusive, eu ia trabalhar, só que não tinha para lama, não tinha nada. Aí a gente começou a ir atrás e conseguir peça, e agora está aí a bicicletinha. E para vocês, essa paixão por bicicleta é algo que passou então de pai para filho, segue vivo até hoje? Segue vivo até hoje. E daí, o que a ideia? A gente já estava quase com 100 bicicletas, o que nós vamos fazer com ela, né? Então surgiu esse projeto aqui de a gente alugar, né? Fazer uma permuta, um empréstimo ao município, né? E para agregar o valor, para ficar mais interessante, né? A gente tem uma outra coleção que está lá disponível para desfiles, né? Agora vão começar as festas típicas, elas vão ser a cidade ser lavada, e dado um trato, e estamos desfilando por aí agora para frente, né? Muito bem, obrigada pela entrevista, né? A participação de vocês, do Júlio também, que passou toda essa questão histórica aqui da nossa Joinville voltada a essa que é tão apaixonante, né? Quantas pessoas são apaixonadas por bicicleta e com certeza aqui em Joinville está muito viva essa raiz voltada a esse instrumento. Eu volto com vocês aí no estúdio.